pessoal, eu sou Evandro Júnior e está no ar a sua edição especial do seu MFO News. Falando sobre notícias, foi divulgado por laboratórios especializados que a baba da vaca produz uma substância que anula os efeitos da Covid-19 provocado pelo novo coronavírus. Também foi descoberto o remédio para o Alzheimer. Ele vem do talo do alho. Cientistas neozelandeses descobriram que o talo do alho produz uma substância também que diminui os efeitos e cura completamente a doença do Alzheimer. Seria tão bom se essas notícias fossem verdade, mas elas não são verdade. Tadinha da vaca cuja baba não cure, tadinho do talo do alho que também tem as suas propriedades anuladas aí, e tudo isso são fake news. Por que as pessoas caem nas fake news? Por que as pessoas acreditam nas fake news? É porque ainda elas não foram submetidas às good news, às boas novas, à boa notícia do Evangelho. Aliás, tem muita gente que ainda se diz evangélica e cujo coração foi atingido e alcançado pelo Evangelho e que ainda cai nessas falácias, ainda cai nessas mentiras. Fake news são notícias inventadas, engendradas para trazer um certo alívio em algumas situações de caos, desespero e tragédia. Contudo, elas só vêm contribuir para que a tragédia e o caos se instalem e se espalhem cada vez mais. Como vencer isso? Basta a gente, submetido às good news, reagir de forma que as boas notícias do Evangelho sejam parte da nossa vida. A palavra de Deus diz assim: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe e a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Atos 2, de 36 a 40. As fake news estão aí e elas estão se espalhando cada vez mais. A moral e o caráter de pessoas está sendo dilapidado. A ciência tem sido deturpada. Conceitos de sabedoria estão sendo travestidos por notícias falsas. Agora, existe uma notícia falsa que se instalou no mundo e na humanidade e que as pessoas acreditam, e por conta disso elas não têm as suas vidas transformadas. A maior fake news de toda a história é a fake news, é a história, é a mentira que contaram que Deus não se importa com você. Deus não está nem aí para o seu sofrimento. Deus não se importa com o que você pensa, com o que você acha. Deus não quer nada com você. Deus é um ser totalmente outro, que vive num patamar totalmente distante, que criou o mundo, deu corda e deixou ao seu bel prazer. Isso é mentira. É mentira também que nós não precisamos entender a palavra de Deus para conhecer as verdades do céu. É mentira também que todos os caminhos levam a Deus. Basta ser sincero. Fake news. É mentira também que Jesus Cristo não condena o pecado. Ele ama o pecador e ama o pecado. Mentira. Jesus Cristo ama o pecador, mas abomina o pecado. Como nós podemos reagir às good news de maneira que as fake news, que as mentiras sejam desfeitas na nossa mente e no nosso coração? O
livro de Atos é o poderoso relato do mover do Espírito Santo, estabelecendo bases para que a Igreja do Senhor Jesus caminhe confiada na presença e no poder de Deus. Lucas escreve para ensinar a um amigo querido, Teófilo, o caminho do autor da vida. Quando nós percebemos essa caminhada de Lucas na direção de esclarecer as bases da igreja, para que a igreja, no poder do Espírito Santo, caminhe, ele está começando a dizer o que são as good news, ou o que são as boas notícias que vão mudar a história da humanidade, o que são as boas novas que vão transformar o homem todo em todo lugar. É o poder do Evangelho e que, é o poder do Evangelho que, pelo que está escrito, envolve o vetor principal, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vem trazer a nós a mensagem da salvação, vem abrir o nosso entendimento e vem fazer com que nós possamos nos lembrar das verdades ensinadas por Jesus. Vamos ver então quem é o Espírito Santo para a palavra de Deus. Sobre o Consolador. Ele nos faz lembrar de todas as coisas ensinadas por Jesus. Ele é o zelo em nos faz lembrar de todas as coisas ensinadas por Jesus. Ele é o selo em nossos corações para o dia da redenção. Ele testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele traduz a dor da nossa alma com gemidos que não se exprimem. Ele nos brinda com dons e ferramentas necessários para o trabalho missionário. Ele nos consola até o dia da volta de Cristo. Ele ilumina a nossa mente e o nosso coração para entendermos a palavra de Deus. E ele nos revela o oculto e os mistérios de Deus. E ele nos dá poder para testemunhar no mundo inteiro. Esse é o Espírito Santo da promessa. Mas nós precisamos reagir de maneira positiva a esse poder dessa boa notícia trazida do céu pelo Espírito Santo ao nosso coração. Mas duas coisas a gente precisa entender então: quais são as boas novas e como reagir. E é isso que nós vamos aprender agora. Qual é a boa nova? Saiba, pois, com toda certeza, e toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2:36. Diz que é uma oportunidade global, diz que é a revelação real sobre o Nazareno e diz que é a revelação do Cristo de Deus. Estavam sendo espalhadas notícias falsas sobre a oportunidade de se achegar a Deus mais uma vez. A notícia de que o sacrifício de animais ainda era necessário para que as pessoas tivessem os seus pecados perdoados. A notícia de que Jesus Cristo era o falso Messias. E a notícia de que isso era apenas para o povo de Israel. Não. Era uma oportunidade global para todo homem, em todo lugar e em qualquer circunstância. É a revelação do Nazareno. O Nazareno era aquele considerado o profeta da terra, de quem não se esperava absolutamente nada. A palavra de Deus mostrava e apresentava Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a revelação do Cristo de Deus. A Bíblia diz que esse Jesus que foi rejeitado, Deus o fez Senhor e Cristo, Senhor, Salvador e Transformador de todas as coisas. O que é a boa nova? É justamente isso, a revelação de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso não é uma revelação apenas para toda a casa de Israel, é para todos quantos estão ouvindo e acessando e se conectando a essa verdade, no passado, no presente e no futuro, como a gente vai ver aqui. Para quem é a promessa? Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Atos 2:39. São para as pessoas de ontem, de hoje e para as pessoas até a volta do Senhor
Jesus Cristo. Essa é uma mensagem para mim, essa é uma mensagem que foi enviada a Pedro no passado, e essa é uma mensagem enviada ao seu neto, ao seu bisneto, ao seu tataraneto, aquelas pessoas lá no futuro que terão acesso à palavra da graça do Senhor. Mas ainda fica a necessidade da gente reagir a essa mensagem. Qual é a mensagem? Deus se importa com você. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um projeto para a sua existência. E quando a gente ouve essa mensagem e entende que esse projeto envolve a pessoa de Jesus, aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que leva a nossa vida à presença de Deus, e esse projeto também envolve o Espírito Santo, que traz essa mensagem aos nossos corações e à nossa mente. E é justamente sobre isso que a gente vai falar, como reagir a essa mensagem, a essas boas novas. A Bíblia diz assim: precisamos reagir dessa forma. E ouvindo eles isso, compungiram-se o seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 37 e 38. A necessidade é que a gente entenda que primeiro precisa acontecer no coração. A reação é aqui. Gente, e é justamente isso que acontece quando alguém diz que te ama. É aqui que você vai sentir, ou é aqui que você vai rejeitar. Compungiram-se os seus corações. É na alma que começa a grande reação, é no coração. Depois vem para aqui, é o arrependimento. O arrependimento aqui é uma tomada de decisão e é uma transformação do sentido da sua vida. A palavra que é traduzida por arrependimento é metanoia, é mudança de rumo, é mudança de curso. E engajamento profundo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento, batismo, perdão dos pecados e dom do Espírito Santo. Isso é traduzido pela palavra mais do que atual: engajamento. Quando nós somos transformados por gratidão, o que a gente mais precisa fazer é engajar naquilo que nos transformou. Significa que o poder do Evangelho chega a mim e eu não me transformo numa pessoa contemplativa. Não, eu me transformo num agente de mudança, porque tive o coração transformado. Meu coração transformado precisa gerar uma metanoia, uma transformação na nossa mente, na minha mente. E porque o meu coração e a minha mente foram transformados, eu me engajo na missão que Deus me deu. Deus tem um projeto para você. Deus tem uma missão para você. E Ele não vai desistir de você. Por isso eu e você precisamos reagir, não às fake news, mas às good news. Como reagir? Existe uma outra maneira de reagir e ela é bem efetiva e você acompanha comigo aqui. Com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Atos 2, 40. Salvai-vos dessa geração perversa. Peraí, Evandro, você está querendo dizer que eu tenho que me isolar agora do mundo, que eu tenho que me ilhar e desconectar de todas as coisas? Não. Existe uma maneira de nós nos salvarmos dessa geração perversa. É agindo diferente, porque o meu coração foi transformado. É falando diferente, porque a minha mente foi transformada. É reagindo diferente, porque meu coração, a minha mente e o meu corpo agora caminham no caminho da gratidão. Eu sou grato ao Senhor pelo que Ele fez. Jesus Cristo morreu no meu lugar lá na cruz do Calvário. E porque Ele morreu no meu lugar na cruz do Calvário, eu reajo a isso de maneira positiva. Eu sou alguém que vai ao encontro daqueles que ainda não foram transformados, não rejeitando, não condenando,
não rechaçando pessoas, mas combatendo ideias, combatendo conceitos, combatendo filosofias, mas trazendo o ser humano para perto, fazendo o que o Espírito Santo nos ensina, abraçando, amando e mostrando através do amor a grande reação em relação às good news, em relação às boas notícias, em relação ao Evangelho de Deus na minha vida. Quem rechaça nunca foi alcançado pela graça. Quem abraça foi alcançado pelo amor de Deus e pelas boas notícias. Salvai-vos dessa geração perversa é uma maneira de fazer diferença. Como? Agindo diferente, pensando diferente, reagindo diferente. Sabe? A Bíblia diz assim: quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não roube mais. Antes, com suas próprias mãos, trabalhe para produzir sustento para si e para as outras pessoas que necessitam. Aqueles que são discriminadores, aqueles que são preconceituosos, aqueles que se afastam das pessoas porque elas pensam diferente, aquelas que se afastam das pessoas porque elas agem diferente, não estão obedecendo a palavra, salvando dessa geração perversa. Não, mas aqueles que mantêm a distância da observação, mas quebra essa distância com o abraço do amor, com o qual foram abraçados pelo Senhor Jesus, estes sim são aqueles que estão salvando dessa geração perversa. Essa geração perversa tem as pessoas como números. Quem se salva dessa geração perversa encontra as pessoas como vidas que precisam alcançar as boas novas, as good news do Evangelho de Deus, da salvação do Pai. A maneira mais efetiva de eu reagir às boas novas, às boas notícias, é abrindo os braços, como o Espírito Santo fez comigo e com você, como Jesus Cristo fez comigo e com você. Como combater as fake news, então? Foram batizados os que, de boa vontade, receberam a sua palavra e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir dos pães e nas orações. Em toda a alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Perseveravam unânimes no templo todos os dias, partiam o pão de casa em casa, louvavam a Deus e caíam na graça do povo. E dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Preste atenção que a maneira mais efetiva de se combater as fake news é nos submetendo às good news, às boas notícias, aquelas notícias que verdadeiramente transformam. Mas existem ações aqui que mostram que nós estamos combatendo as fake news. Engajamento. Foram batizados todos os que de bom coração receberam a palavra. Perseverança. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eram tempos difíceis, era um tempo que as pessoas estavam sendo perseguidas. Comunhão, no partir do pão e nas orações. Temor, em toda a alma havia temor. Sinais de Deus, vida de fé produtiva e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos e unidade. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E completa dizendo, perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo pão de casa em casa e louvando a Deus. E por isso, caíam na graça do povo. E eles diziam, certamente Deus está com esse povo. Não sei se você percebeu que a maioria das brincadeiras do passado foram adaptadas para o nosso tempo. E existe uma que reflete muito bem aquilo que nós estamos dizendo nessa matéria. Não sei se você lembra dessa brincadeira, que era o telefone sem fio. 2 latinhas, um barbante e 2 pessoas se conectando através desta engenhoca. Essa engenhoca era muito engraçada porque às vezes a mensagem saía truncada, às vezes a mensagem saía sem nenhum sentido. Algo que entrava era distorcido pelo canal e chegava lá outra coisa. Não é justamente isso que acontece com as fake news? Existe uma tensão, um problema a ser resolvido. E existem aqueles que precisam que aquele problema seja resolvido.
no meio disso tudo está a comunicação. Se a notícia é boa, há satisfação de ambos os lados. Se a notícia é ruim, há prejuízo para algum dos lados, ou, e na maioria das vezes, para os dois lados, tanto para quem emite quanto para quem recebe. Está na hora de você e eu reagirmos de forma efetiva às good news. E a melhor forma de nós reagirmos às good news nesse momento é, primeiro, reconhecer que nós somos pecadores e que o nosso pecado não fez e não faz nada por nós, a não ser resolver alguns problemas momentaneamente da nossa existência. Segundo, crer que Deus tem sim um plano para nós e nos ama muito, muito. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A notícia é essa. E a gente precisa reagir. Primeiro, eu preciso crer no coração. Segundo, eu preciso tomar minha decisão e mudar o rumo da minha história. Eu preciso receber a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Terceiro, eu preciso crer que essa verdade revelada na palavra de Deus, na Bíblia, é para mim e é para todos aqueles que eu amo. Quarto, eu preciso me engajar. Eu preciso, por causa da gratidão, começar a fazer alguma coisa por conta dessa transformação e dessa mensagem poderosa do Evangelho chamada Good News, Evangelho, Boas Novas. Eu preciso esperar a volta do Senhor Jesus não passivamente, mas trabalhando. E para isso, eu conto com o Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo, mas também aquele que coloca em mim a lembrança de todas as palavras que Jesus Cristo ensinou e que nos disponibiliza os dons espirituais que são as ferramentas necessárias para a nossa obra missionária. Você é importante para Deus. Essa é a melhor notícia que você já ouviu em toda a sua história. Você não é alguém qualquer solto no mundo. Você não está solto na existência. Você não é um número para Deus. Você é alguém cujo nome é conhecido, cuja história foi traçada por Deus e Ele quer mudar a sua existência, Ele quer mudar a sua história. Essas são as good news, essas são as boas notícias do céu. E é engraçado que na maioria das vezes as fake news só falam de coisas boas. As good news começam com uma coisa ruim. Somos pecadores e isso nos afasta de Deus. Mas traz a solução, que é Jesus Cristo, que é a nossa fé na sua obra poderosa e que é a necessidade de nosso engajamento com gratidão na boa obra da transformação do mundo. Deus se importa com você e eu e você precisamos reagir. Começa no coração, vem para a mente e cai na nossa existência, sabe? Quem é transformado precisa se transformar num agente de transformação e perseverar nisso. Não vai ser fácil, mas não será impossível. O Espírito Santo vai ficar com você o tempo todo. Reaja às good news, às boas notícias, ao Evangelho, de forma que Deus se alegre em você e te use na vida de todos aqueles que você ama. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua história.